Então, vamos fechando os nossos olhos. Eu aqui, vocês aí, os olhos fechados. E trazer à nossa frente a figura de Jesus. Ah, Jesus, amigo, companheiro, irmão, que sempre está conosco e sempre nos orientando. Ele quer todo o bem possível para cada um de nós. É preciso que cada um de nós procure todo o bem possível. Todo mundo aí. E hoje nós vamos continuar dentro do tema, que é não matar. Mas hoje a gente vai falar de uma forma diferente. Morrer antes da hora, né? Então, nós temos falado muito. Falamos no caso do aborto e temos falado muito em respeitar a vida. Por quê? Porque antes de falar em não matar, é preciso que a gente entenda por que viver. Mas, mais do que viver, é preciso que a gente saiba como viver. Isso que é importante. Como viver. Porque viver simplesmente, respirar, se alimentar, dormir, isso não é viver. Isso é passar pela terra. Viver vai muito mais além. Então precisamos entender como preservar a vida. Viver com responsabilidade. Isso é necessário. Então, vamos pensar. Ninguém morre antes da hora. Muita gente fala isso, né? Não, ninguém morre antes da hora. Ou se morreu, porque chegou a hora. Será que é possível morrer antes da hora? E em que condições acontece a morte? Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Nós vamos aproveitar um texto que eu achei maravilhoso, um texto de um confrade, de uma pessoa que também vive dentro da doutrina espírita. O nome dele, Carlos Augusto Petersen. Eu achei esse texto maravilhoso. E nós vamos ler e vamos comentando para e passo. E diz assim: olha, muitas vezes nos referimos à morte de uma pessoa como tendo chegado a hora. Chegou a hora. Né? Ou ainda, ninguém morre antes da hora. E eu acredito que todo mundo já ouviu isso, né? Agora, daí a pergunta que muitos fazem. Temos pré-determinada a hora da nossa morte? Será que temos? Outra coisa, ninguém morre antes da hora determinada? Será que é isso? Olha, nós vamos ver que não é bem isso não, tá? Dentro da visão espírita, temos que analisar dois aspectos importantes quando o homem
nasce, quando nós chegamos aqui, quando nós reencarnamos, no nosso caso, aqui na Terra. Então vamos ver esses dois aspectos. O primeiro aspecto, físico, está aqui, matéria, é o potencial genético do corpo formado, resultante da fusão do óvulo com espermatozoide, que determinam a formação desse novo corpo, com determinados potenciais e determinadas limitações. É questão genética, é a parte puramente material, o corpo físico. E o segundo aspecto, esse também importantíssimo, que a humanidade desconhece, é a condição energético-espiritual, que é o potencial energético do perispírito. Vamos entender primeiro o perispírito, recordar para alguns, e quem não ouviu, nós somos, a nossa essência, espírito, nós somos espírito. Mas existe um corpo semimaterial, sempre junto ao espírito, e é o perispírito. É um corpo sutil ainda para nós aqui da Terra, e está ligado ao espírito, e é através do perispírito que o espírito se manifesta. Quando alguém diz, vi um espírito, não, na verdade você viu um perispírito, tá? Que é um corpo mais material que o espírito, porque o espírito é muito sutil. Não temos nem condição de imaginar como que ele seja, tá? E que no nosso caso há o espírito com o seu perispírito ligado ao corpo físico que estamos aí ocupando, esse corpo de carne. Então, é o potencial, esse potencial energético espiritual, é o potencial que o perispírito promove, né, nessa ligação do espírito com o corpo físico, arrastando para esse corpo físico energias positivas ou energias negativas, de acordo com as suas características evolutivas específicas. Essas energias provocam alterações nos potenciais genéticos e de funcionamento do corpo físico. Então, primeiro, a parte física, genética, e a segunda é a parte do espírito, ou do perispírito, né? A nossa energia perispiritual, se é boa ou se às vezes não é tão boa. Quando é boa, isso faz um bem para o corpo físico. E quando ela é ruim, vai machucar esse corpo físico. Nós vamos ver mais adiante. E diz o nosso companheiro, da interação entre esses dois aspectos, genética e condição espiritual, no complexo humano, e aí no complexo humano ele coloca os três. O corpo físico, o perispírito e o espírito. Está tudo juntinho aqui, tá? Temos, teoricamente, estabelecido um potencial de vitalidade ou de energia vital que em tese, ele fala em tese, determina um potencial máximo de vida aqui na Terra, do corpo, tá? Para aquele organismo, para esse corpo. Ou, se quiser simplificar, um tempo máximo da vida orgânica. Só que ele falou em tese, né? E aí ele explica o porquê de em tese. Colocamos e destacamos em tese, pois o exercício do livre-arbítrio, ou seja, eu faço o que eu quero, como eu quero, só que eu respondo por aquilo que faço, né? Se foram coisas boas, ótimo. Se não foram boas, a coisa vai ficar feia, né? Então, ele diz, em tese, pois o exercício do livre-arbítrio leva ao perispírito possibilidades de alterar suas características energéticas, com energias positivas ou negativas, o que, por sua vez, altera o potencial de energia vital do complexo humano
E essa alteração pode melhorar ou piorar o potencial das energias vitais. Aquilo que eu faço. O que eu faço vai repercutir no corpo físico. Nós somatizamos no corpo físico. Da mesma forma, o nosso livre-arbítrio também nos leva a utilizar o nosso patrimônio físico com maior ou menor cuidado, com suas necessidades específicas, o que pode gerar um gasto correto, né, das energias, gasto correto, um gasto econômico, tá? Ou um gasto excessivo da nossa vitalidade orgânica, ou a energia vital que carregamos em nós. Vamos dar um exemplo que vai simplificar. Tá? Um automóvel fabricado, ele foi programado para rodar 100 mil quilômetros. Exemplo. Só que ele vai durar 100, menos que 100 ou mais que 100. Depende do quê? Do motorista. Se o motorista cuidar do carro, se ele fizer a manutenção normal, troca de óleo, tudo aquilo que precisa ser feito no carro, dirigir na velocidade normal, não levar o carro a buracos, a batidas, né? Esse carro vai durar muito. Entretanto, se eu negligencio na parte da manutenção, não troco óleo, não cuido, caio em buraco, esse carro não vai chegar a 100 mil quilômetros. Bem cuidado ele passaria, e mal cuidado ele se acaba antes. Então o nosso corpo físico é isso, né? Nessa comparação. Então, para melhor explicar isso, vamos exemplificar, por exemplo, no caso também do tabagismo, o vício de fumar. Então, estudos e pesquisas internacionais, já muito conhecidas e reconhecidas, diz o nosso companheiro, provaram que, quem fuma aí, presta atenção, provaram que o consumo de um único cigarro, não é uma carteira, é um cigarro, custa, em termos de energia, ao organismo físico, né, o desgaste orgânico, portanto, é equivalente a cerca de 12 a 14 minutos. Um cigarrinho, né? Isso significa que cada 5 cigarros fumados equivalem a uma diminuição de 1 hora na vida, na nossa vida, né? Lógico, isso aí é um estudo, não é nada rigorosamente, olha, vai acontecer com você, vai acontecer comigo, não. Em estudo, leva-se a entender dessa forma. Então, o que vale falar, então, imagine só, no uso de drogas tóxicas, aquela coisa toda, o alcoolismo violento, é um desgaste terrível, terrível. Estamos abreviando a morte, a vida, né? Antecipando a morte. Ou então, eu não fumo, então fico tranquilo. Vamos falar de alimentação? Aí você se alimenta, né? Olha, alimentação inadequada. Nossa, como eu gosto de comida gordurosa, né? Adoro feijoada, todo mundo adora, mas não precisa comer 5 pratos. E não exagera assim, né? Então, quanto desgaste isso provoca no potencial orgânico? Imagina, come exagerado, não dorme, passa as horas da noite na folia. Meu amigo, você está antecipando sua partida. Então fica fácil de entender que a pessoa pode danificar o seu corpo físico, encurtando o seu tempo de vida. Vida orgânica, né? Nós estamos falando agora em corpo físico, em relação ao seu potencial de vitalidade. Nós estamos jogando a energia vital fora. Nós estamos caindo com o nosso carro no buraco, não estamos trocando óleo, o pneu, não calibra o pneu. Então, só por aí já podia, né, entender que caía por terra aquela teoria de que ninguém morre antes da hora.
Não, não morre, se mata antes da hora, né? Quem não cuidar das suas energias no perispírito, fala o companheiro, né? O que está ligado a um equilíbrio ou um desequilíbrio espiritual, quem não cuidar dessa energia e também não cuidar do seu corpo físico, com bebida, tóxico e um monte de coisa, diminui o seu tempo de vida orgânica, ou seja, morre antes da hora. Isso não tem a menor dúvida. Com isso, adquire, porque morreu antes da hora, caminhou de forma equivocada, fez o que não devia fazer e sabia que não era para fazer isso. Ah, não lembro. Bom, não lembro é outra história, mas sabia. Está aqui no interior que eu tenho que levar a vida da melhor forma. Então, quando fazemos isso de forma equivocada, adquirimos um débito energético, ou seja, em nós, energias negativas. Imagine na hora de partir, chegamos do outro lado, ou estamos a caminho do outro lado, com a consciência pesada. Não devia ter feito isso, exagerei na bebida e fumava. Remorso, culpa, energias negativas que levamos, né? E aí nós vamos entender que vai haver uma necessidade de resgate desse débito, anular o equívoco que praticamos em outras encarnações, porque a gente já foi embora, né? Então, em outras encarnações, eu tenho que voltar para corrigir isso tudo. Um parênteses no texto desse companheiro nosso: quando nós exageramos, exemplo, comida gordurosa. Só comia comida gordurosa, e de repente antecipei a ida. Chegando lá, eu vejo o mal que eu fiz a mim, não só no corpo físico que ficou na terra, mas no perispírito, que está gravado aquele mal que eu fiz a mim. E de repente eu que exagerei em comida gordurosa, na outra encarnação eu volto com marcas do meu equívoco. E, por exemplo, eu nasço com um problema de fígado, cirrose. Mas nunca bebi antes. Bom, mas comeu muita gordura, prejudicou teu fígado. Então, olha o que nós fazemos quando temos uma vida desregrada, né? Ainda, diz o companheiro, analisando de um ângulo externo ao próprio complexo humano, agora com relação aos outros, temos que nos lembrar que todos estamos numa vida de relação. Estamos no meio de tantas e tantas pessoas, né? Com outros indivíduos, com a natureza, e sofremos consequências daquilo que nós fizemos. E aí ele diz, vamos exemplificar de forma bem direta, para a gente entender isso tudo e perceber a necessidade que temos de preservar a vida. Nós ainda estamos dentro do tema não matar, não nos matarmos, tá? Então, vamos lá. Ele diz assim, uma determinada pessoa resolve ir a uma festa, resolve, livre-arbítrio. Ela decidiu, né? Chega lá, ingere muita bebida alcoólica. Não devia, livre-arbítrio. Exagerou, não devia. Embriaga-se, olha que coisa, né? De forma imprudente, exercendo, né, o que pode fazer através do seu livre-arbítrio, vai voltar para casa dirigindo o seu veículo. Olha o que esse sujeito está fazendo, né? Que complicação está arranjando para a vida dele. Em excesso de velocidade, capricha mesmo, né? Perde o controle do carro, do veículo, e atinge um ponto de ônibus, onde atropela e mata duas pessoas, uma criança e um adulto. Viu que estrago que ele fez? Viu que estrago que ele aprontou? Bebeu, se embriagou, dirigiu, excesso de velocidade,
entrou numa parada de ônibus e matou 2 pessoas, uma criança e um adulto. E aí eu vou perguntar, essas pessoas atropeladas estavam na sua hora de morrer? Será que estavam? Suas mortes estavam programadas? Essa criança e esse adulto atropelados? Será que estava programado que iam morrer ali, naquele dia, naquele local, naquele ponto de ônibus? Estava escrito isso tudo? Será que o destino que as pessoas entendem, aquela coisa certinha, arrumadinha, minuto a minuto, será que estava previsto isso na reencarnação de cada um deles, dos 2? Não, óbvio que não. Não, pois em caso contrário, não existiria o livre-arbítrio. Por quê? Começaria a entender que há um determinismo. Está determinado, vai acontecer, tal dia, tal hora. Não, mas e o livre-arbítrio? Onde foi parar? Porque se a pessoa, exercendo o livre-arbítrio, não fosse à festa, talvez não tivesse bebido. Ou ido à festa e não bebido, talvez não tivesse atropelado. Então não há o determinismo, né? Então, nós não somos robôs aqui na Terra. Aqueles fantoches que são mexidos, né? Não, não. Nós temos o livre-arbítrio, é respeitado sempre, mesmo para fazer bobagem. Então, aquele motorista embriagado ceifou a vida de 2 pessoas que tinham diferentes potenciais de vida orgânica, o corpo, tá? Alguns anos para o adulto e várias décadas para a criança, e que ainda poderiam viver muito com esse corpo de carne deles. As 2 pessoas, poderíamos então dizer que morreram antes da hora. Morreram, foram levadas embora, em razão da imprudência, né, dessa pessoa. Não existe uma programação de morte. Não existe. Você vai lá, vai para a Terra e vai morrer tal dia. Não, não existe. Existe um potencial de vida, que é diferente. Não é uma programação de morte, existe um potencial de vida. Potencial esse que pode até mesmo ser estendido, ampliado, aumentado, em razão de um equilíbrio espiritual e respeito e cuidado ao próprio corpo físico. Pode ser ampliado. A pessoa melhorou as suas ações, resolveu praticar o bem, amar o próximo, servir o próximo, cuidar do corpo, não fazer exageros. Pode ser postergado. Por quê? É uma recarga nessa energia. Então aquilo que estava programado, né, uma vida de um determinado tempo, daqui a pouco ganha um aumentozinho. E aí ele vai ter capacidade para viver mais tempo, desde que não apareça nenhum motorista embriagado e o atropele, né? Ou, então, pode ser encurtada pelo próprio indivíduo, vício, alimentação, e vício engloba tudo, né? Fofoca, também ira, o ódio, a mágoa, o ressentimento, o rancor, ou também pode ser encurtado em razão de terceiros, né? Que de repente vem e atropela, assassina, não sabemos, né? E quem cometer, o terceiro que cometer isso, antecipando a partida de alguém, vai responder por isso nesta ou em outras vidas. É natural que seja assim. Então, vamos pensar. Olha que interessante que esse companheiro escreveu. Se as mortes estivessem programadas, está programado, vai morrer assim, tal dia, tá? Cada movimento em todo o mundo, também teria que estar programado. Se uma pessoa morre atropelada numa rua, na hora de pico, na cidade de São Paulo, por exemplo, né? E isso estivesse programado, que não está, estivesse programado, o atropelador já teria nascido com essa missão. Eu nasci para atropelar o fulano.
loucura, né? E para ajustar a sincronia entre o atropelador e o atropelado, afinal de contas, eles tinham que estar no mesmo caminho na mesma hora, porque senão não teria o atropelamento, né? Então, para ajustar essa sincronia, todo o trânsito da cidade de São Paulo deveria estar programado também, para que todos os envolvidos se encontrassem naquele exato instante. Então, né, loucura, não tem nada programado. Então, cremos que, diz o companheiro, que com esses argumentos evidencia-se que não existe hora de morte programada. Existe potencial de vida, programado para uma determinada faixa de idade. Mas hora da morte programada, não. E nós vamos ver, na sequência ainda de algumas lives, que mesmo tendo potencial de vida, não existindo hora programada, nós decidimos interromper a vida. Tantas situações, um assassinato, um suicídio, uma eutanásia, antecipou, né? Tirou a pessoa de circulação enquanto ela ainda tinha energia vital para continuar, para seguir, né? Então, sobretudo nós também espíritas, temos que entender isso, porque se entender de forma diferente disso, estaremos aceitando determinismo, ou seja, uma programação absoluta no decorrer de uma encarnação, de uma reencarnação, né? E isso não faz sentido algum. Então, precisamos pensar, raciocinar sobre isso. Essas informações são importantes porque nós temos que compreender isso. Muitas vezes passamos pela vida, nem sabemos por quê. A nossa responsabilidade com o corpo físico, a nossa responsabilidade com o crescimento espiritual, está tudo junto. A minha responsabilidade com o corpo físico, eu vou dizer, não bebo, não uso drogas, não isso, não aquilo, odeio. Bom, mas não é físico, é espiritual, repercute no físico. Eu odeio aquela pessoa. De repente, meu estômago começa a dar uns sinais estranhos. Por quê? É muito ódio, muito rancor, muita mágoa. Daqui a pouco aí eu tenho um câncer, né? Uma gastrite, começa pela gastrite e vai embora. Olha que coisa. Então, conclusão. Vamos lá. Então, morrer antes ou postergar a morte depende de alguns acontecimentos, fatores, comportamentos. Queremos postergar ou antecipar? Se antecipar, vamos responder. Estragamos o carro antes dos 100 mil quilômetros. O fabricante não vai gostar. Se nós tivermos um proceder correto, tivermos um comportamento correto, não cairmos em vício, fizermos o bem, o fabricante desse veículo, o pai, vai gostar, vai aprovar. Veio para a Terra para trabalhar, para servir, para melhorar as coisas, o relacionamento e tal, e foi mais do que os 100 mil quilômetros. Isso é bom demais. Não podemos deixar de fazer o melhor, né? Para nós mesmos, fazer para o outro, mas quando fazemos o bem para o outro, automaticamente estamos fazendo para nós. São Francisco de Assis, de uma forma brilhante, falou isso, né? É dando que se recebe. Quando você dá respeito, quando você dá amor, quando você dá atenção, tudo, quando você dá de bom, você já recebeu, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Aqui tem uma perguntinha, Maria Leone. Então não existem pessoas assassináveis? Eu responderia que assassináveis somos todos nós. A partir do momento que estamos vivos, podemos ser assassinados a qualquer momento, né? Agora, vamos ser assassinados? Não sei. Se acontecer, aconteceu, né? Tá? Bom, vamos entrar na eutanásia.
Eutanásia é o autoassassinato, né? Certo, Maria Leone? Autoassassinato. Eutanásia, porque é abreviar a existência, abreviar a vida aqui na Terra. A evolução do espírito acontece etapa a etapa. Não existe aquele que sai de uma condição tão inferior e chega de repente numa condição espetacular do dia para a noite. Não tem, não há como, né? Nas encarnações, a cada encarnação acontecem os plantios e as colheitas. Bons plantios e plantios não tão bons. Relacionamentos bons, relacionamentos equivocados. Os relacionamentos equivocados resultam em dores, sofrimento. Magoei, atingi, fiz tanta coisa, a pessoa me odeia, eu odeio a pessoa, né? E muitas vezes fazemos isso não só individualmente, fazemos coletivamente, né? Um pessoal que se junta numa quadrilha e faz lá um sequestro. Um fez um mal, o outro fez um mal para ele e juntos, coletivamente, fizeram um mal coletivo, que há resgate também de forma coletiva. Também acontece muito isso. Uma semana a gente vai falar de desencarnes coletivos, que explica bem essa situação. Então, equivocamos, erramos, e o mesmo com relação às nossas próprias atitudes. Eu comigo mesmo, olha, vícios, egoísmo, orgulho, vaidade, violência, avareza. E Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que passam por situações de dor, né? Que é comum, a Terra está aí, dor para todo mundo. É na vida futura, quando Jesus se reporta a isso, bem-aventurados os aflitos. Ele se reporta que na vida futura é que acontecerão as compensações àquele que sofre. Porque certas coisas não tem como mudar, né? Então, nós temos que ter fé no futuro, acreditar no futuro, na continuidade da nossa existência. Sem a certeza da vida futura, fica difícil aceitar. Fica meio complicado, porque eu quero tudo agora, nesse momento. Bem-aventurança. Fica estranho. Como sofrer para ser feliz? Não dá para entender. Vemos tanto sofrimento para alguns, vemos tantas alegrias para outros, né? Mas Jesus falou da justiça das aflições. E por que um está tão feliz e o outro está capengando? Tem que haver justiça. Jesus falou, né? Falou da justiça das aflições. Então, muitos dos sofrimentos decorrem, sim, de atos desta vida. Esta encarnação nossa. Eu como Adilson, a prima Marli, abraço Marli, a Marli como Marli, o Expedito como Expedito. Então, nesta existência, nós provocamos em nós muito sofrimento, nessa vida mesmo, né? Por quê? Somos vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição, como nós falamos, arruinados por falta de ordem, de perseverança, mal proceder, não limitar os desejos. Olha como a gente vai sofrendo, criando sofrimento e não percebe. Não limitamos desejos, falta de moderação, doenças e enfermidades decorrentes dos excessos. Falamos, né? Um prato de feijoada legal, 5 não precisa não. Infelicidade, por exemplo, por filhos, comportamento de filhos que a gente não soube orientar, largou, deixou e agora sofre. Outros sofrimentos carregamos do passado, de outra caminhada. E estamos tendo ao nosso lado os que compartilharam da nossa existência anterior. Os algozes, as vítimas, estão sempre ao nosso redor. Se tornou marido, se tornou esposa, se tornou filho, se tornou sogro, sogra,
né? Está aí, algozes e vítimas. E a beleza da espiritualidade, é que ela permite que a gente quite no varejo as dívidas que contraímos no atacado. Porque às vezes podemos ter contraído tanta coisa lá no passado que hoje, se eu fosse pagar tudo de uma vez só, eu não teria fôlego, não teria condição, não teria como fazer isso. Então a espiritualidade muitas vezes permite que a gente vá pagando na medida da nossa capacidade. Outra coisa que tem que ser levada em conta: esquecimento do passado. Eu não lembro disso tudo. Ainda bem. Ainda bem que eu não lembro do que fiz em existências passadas. É muito importante, isso é uma bênção para nós não recordarmos daquilo que aconteceu em outras existências, né? E coisa que muitos não compreendem. Como que eu vou fazer o bem a alguém se eu não lembro o mal que fiz? Meu amigo, faça o bem e acabou. Ah, mas para quem? Para todo mundo. Fazer o bem sem olhar a quem. Você vai estar atingindo de forma benéfica todo mundo. Então, aflições são lições que precisamos aprender, perseverar, sermos resignados, muito embora sempre lutando. Só que situações de dor precisam ser encaradas com dignidade, resignação, com fé, né? Fé, esperança no futuro, que dão forças para a gente prosseguir. Compromissos equivocados podem estar sendo eliminados agora. Coisas erradas que eu fiz. Presidiário. Um presidiário, a cada dia, bem suportada a pena que ele está cumprindo, é um dia a mais de proximidade da liberdade. Precisamos entender assim, né? Mas nós que contraímos, todos nós, dívidas com as pessoas, compromissos com as pessoas, e nós sabemos que contraímos, nessa existência mesmo. Temos problema com o vizinho, problema com o filho, problema com esse, com aquele. Mas se ao invés de quitar essas pendências, eu arranjo novas pendências. É complicado, eu vou aumentando a carga negativa. E não compreendendo esse compromisso que eu tenho comigo de melhorar, de me modificar, no momento de dor, eu quero fugir da pena. Eu quero fugir da dor. Por quê? Porque eu não compreendendo que eu sou o motivo de muita coisa que acontece, eu me sinto injustiçado. E aí eu quero escapar da dor. Vamos imaginar o seguinte: um leito de hospital. Um leito de hospital pode ser sim, uma maravilhosa escola, uma maravilhosa prisão para a gente cumprir aquele finalzinho de pena, ou uma oficina de trabalho para as coisas da alma, né? Situação essa, por exemplo, num leito de hospital, é uma situação que pode proporcionar a mim uma revisão de conceitos que eu tive durante toda a vida. E de repente estou num leito de hospital. Estou no finalzinho da minha caminhada. Puxa, que bom. Estou tendo até a oportunidade de revisar esses conceitos, de me aproximar de desafetos, de pedir ou conceder perdão a alguns irmãos com os quais eu tenho compromissos, né? E olha, é bom fazer aqui uma paradinha para entender que num leito de hospital, mesmo a pessoa estando numa situação final, por exemplo, né? O corpo, parte física, está debilitada. É sim, muitas vezes inerte, lá, parada. Mas o espírito, que está ligado a esse corpo, molécula a molécula, está lúcido, registrando todas as ocorrências do meio e que poderá induzi-lo a novas posturas mentais. O corpo parece não reagir, está lá paradinho, está lá em coma. Mas o espírito não está em coma. O espírito está ali, anotando, vendo o que está acontecendo,
percebendo as pessoas que chegam, as pessoas que vêm lá para pedir perdão, uma série de coisas. O espírito percebe, né? E então, poder essa pessoa que está ali no leito de hospital, mesmo nada lúcida, ela vai poder retornar ao mundo espiritual num outro clima mental. Pode. Ele viu tanta coisa, pensou em tanta coisa, os equívocos, evitando muitas vezes sofrimentos e remorsos quando voltasse para lá. Olha que beleza! Então, isso pode proporcionar ao espírito um crescimento que levaria séculos, que levaria várias encarnações, e que naquela situação, num leito de hospital, aquele espírito, observando isso tudo, ele pode mudar totalmente aquilo que ele pensa, aquilo que ele vivia. Eu lembro de um episódio. Eram dois primos. Isso há uns 80 anos atrás. E esses dois primos moravam em locais distantes na cidade de São Paulo. Um extremo da Zona Norte e outro extremo da Zona Sul. Há 80 anos atrás. Um deles ia se casar. E aí ele vai convidar o outro primo que morava no outro extremo. Esse outro primo tinha apenas 14 anos de idade, por aí, órfão, né? Não tinha condição nenhuma. Mas o outro veio convidá-lo para o casamento. Chegou no dia do casamento, o mais jovem, de 14 anos que foi convidado, ele não teve como atravessar a cidade. 80 anos atrás. Atravessar a cidade de São Paulo era uma viagem fantástica, né? Passou o tempo e ele não foi ao casamento do primo mais velho. Passado algum tempo, esse que era o mais jovem, já com uma idade mais avançada, vai se casar. E vai à casa do primo mais velho, que ele não pôde ir ao casamento. Vai lá, entrega o seu convite de casamento. No dia do casamento, o primo mais velho não veio ao casamento do primo mais novo. Nunca mais se viram. Relações interrompidas. Só que o primo mais novo, que agora já não era mais novo, né, fica sabendo que o primo mais velho estava para desencarnar. Estava num leito de hospital, não estava bem. Ele foi até o primo mais velho. Ô, meu amigo, como é que você está? Tal? Vim aqui. E aí surge uma conversinha. Lembra? Você não foi no meu casamento? Mas você também não foi no meu. E aí tiveram a oportunidade de se aproximar. No leito de hospital. Possivelmente bem próximo do desencarne do primo mais velho. Imaginou a importância dessa aproximação? Mesmo que o primo mais velho estivesse numa situação de coma, por exemplo, que não pudesse conversar, mas que ele registrasse em espírito a presença do primo mais novo, chegando ali, tocando a mão dele, fazendo uma prece, um carinho no rosto. Olha como mudaria tudo. E se não ocorresse isso, como é que o primo mais velho teria voltado e o primo mais novo teria ficado? Lamentável, complicado. Então, quando se está na colheita de algo que traz dor, por exemplo, um leito de hospital próximo da partida, o que está, né, a pessoa se depurando quanto a algo equivocado, alguns optam pela eutanásia, antecipam o desencarne, ignorando que possuem uma vitalidade, uma energia vital a ser exaurida naturalmente, né? E isso significa interromper o amadurecimento de um fruto, né? Um fruto benéfico, que seria a conscientização de coisas equivocadas que ele precisaria, nesse finalzinho, depurar, passar pela peneira, tirar, aparar as arestas, mesmo que só em espírito. Portanto, ao cometer a eutanásia, a lição
não foi aprendida como devia ser. Foi interrompida. Esses momentos finais da vida física, ainda que com a presença do sofrimento, podem gerar ao espírito arrependimentos, reflexões em torno de questões importantíssimas. É um momento em que a visita, por exemplo, como eu falei, de um desafeto, de alguém que eu tenho mágoa, promove um reencontro, um perdão, interrompendo a vida. O problema continua guardado na alma e fica à espera de uma nova oportunidade de aprendizado, uma nova reencarnação, né? Olha que coisa. Então, se pratica a eutanásia, você corta a possibilidade da continuidade da vida e o aprendizado e aproximação. Nós vamos contar aqui uma situação, porque às vezes a pessoa diz: mas está em coma, está há 1 ano, 2 anos, 5 anos, tem que eutanásia mesmo. Eu vou contar o que aconteceu nos Emirados Árabes. Uma mulher dos Emirados Árabes, que ficou gravemente ferida num acidente de carro no ano de 1991, entrou imediatamente em coma profundo. 1991. Munira Abdullah, que tinha 31 anos de idade na época do acidente, sofreu lesões cerebrais quando o carro onde estava bateu num ônibus. Ela tinha acabado de buscar o filho. O filho era Omar, na escola. 27 anos depois, após esse acidente, portanto, e o coma, né? Em 2018, portanto, Omar, o filho, se envolveu numa discussão no quarto do hospital de sua mãe, Munira. O incidente parece ter impactado a mãe, que pareceu ficar agitada. Isso aqui agora é frase de Omar, houve um mal-entendido no quarto, e ela sentiu que poderia estar em risco, o que causou nela um choque. Ela começou a fazer barulhos estranhos, e eu pedia para os médicos examinarem minha mãe, mas eles diziam que estava tudo normal. 27 anos depois, Omar conta que, 3 dias depois, acordou com o que parecia ser o som de alguém tentando chamá-lo pelo nome. Era ela, disse Omar. Ela estava dizendo o meu nome. Por anos eu sonhei com esse momento, e o meu nome foi a primeira coisa que ela disse. 27 anos depois. Com o tempo, Munira foi melhorando a comunicação e a capacidade de resposta. E a partir de então, reage à dor e consegue manter alguns diálogos. O que será que aconteceu entre esses dois, mãe e filho, nessa aproximação? Como que era o relacionamento antes? O que essa mãe viu em termos de carinho, dedicação, amor do filho, permanecendo ao lado dela 27 anos? Imagine esses dois espíritos, que talvez tivessem problemas de outras encarnações. Uma inimizade, um ódio, coisas horríveis. E de repente, depois de um episódio desse, ao despertar e ver que o seu filho se manteve ali, fiel, ao lado, amando a mãe, protegendo, querendo o melhor, saíram desse episódio, desfazendo de um mal terrível, que teriam levado para o outro lado se está em coma. Eutanásia. Vida. Enquanto tivermos esse sopro, essa energia, é preciso manter. É preciso manter. Por isso que a vida é dele, do Pai. Porque é ele que nos dá essa energia. É ele que nos dá essa possibilidade dessa união entre as pessoas, esse relacionamento. E nada é por acaso. Então, a partir do momento em que nós
interrompemos, nós estamos fazendo um mal. Pensemos nisso, tá? Então, semana que vem a gente continua. Não recordo exatamente o tema. O próximo tema deverá ser suicídio, tá bom? Semana que vem juntos novamente. Agradeço aí a presença de todos, Fia Silva, tanta gente aí, tá? Vamos então fechando os nossos olhos. Gratidão também, Elisângela. Fechando os nossos olhos e sintonizando Jesus, nosso mestre maior. Agradecemos a Ele a oportunidade do esclarecimento. Agradecemos a Ele a oportunidade da convivência entre nós. Convivência que precisamos aprender a ter de uma forma saudável, de uma forma boa. Temos que aprender também a respeitar esse corpo físico que utilizamos nesta encarnação, tão importante, veículo através do qual o espírito, com o seu perispírito, se utiliza para a locomoção nessa terra, para o diálogo com os outros, para a vivência com os outros, para angariar as sensações, estar junto, o calor, o abraço. Ah, como é bom que cuidemos todos nós do nosso corpo físico, não só através dos vícios que todo mundo vê, evitando, mas também evitando os vícios que nem todo mundo vê, mas que eu sei que tenho. A inveja, o ódio, o rancor, a mágoa, tudo isso. Então, Jesus, te agradecemos e precisamos nos comprometer a pensar cada vez mais sobre isso, a estudar cada vez mais e entendermos cada vez mais, para que possamos, ao final desta caminhada, perceber que o potencial de caminhada aqui, nesta encarnação, foi aumentado, não reduzido. Que assim seja, graças a Deus. Grande abraço a todos, Sandra, prima, bom final de semana para todo mundo e muito obrigado por estarmos juntos. E para encerrar, Jesus no coração e álcool gel na mão. Abração, pessoal. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.